Fala pessoal, está começando mais um episódio do podcast Jogatinas, onde a gente se reúne para contar nossas histórias com videogames. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o Super Nintendo, como foi nosso primeiro contato com ele, quais os nossos games preferidos e quais games obscuros que a gente vai recomendar. Eu sou o Fernando Lorenzon e eu tenho aqui como convidados o Carmelo Zócoli. Olá todo mundo. Daniel Ventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. E o Samuel Oliveira. Boa noite a todos, salve, salve. Beleza, galera. Isso aí. Finalmente, hein? Conseguimos gravar um episódio depois de eras aí. Ó, então assim, a gente vai falar sobre o Super Nintendo. Qual foi a nossa ideia, né? Começar a ter esse segmento novo pra gente puxar também um videogame, né? Pra gente falar sobre ele, assim, focar nele, né? Porque antes a gente tava falando de uma franquia, ou de gêneros, ou de papos assim diferentes. Eu acho legal focar em videogame também. E o Super Nintendo, pra mim, foi a escolha mais natural, assim, a gente tem que começar por ele, porque foi o videogame, pelo que eu vi nos outros podcasts aí que a gente tava gravando, que o pessoal mais gostou, mais jogou, né? A maioria teve contato com ele. Se não foi o preferido, pelo menos foi um que a galera jogou e teve bastante contato, né? Eu acho que é unânime, assim. Ele e o PS1, né? Acredito que vai ser um aí em breve que a gente vai gravar também. Então, até a primeira pergunta que eu queria fazer para cada um de vocês é contar, né? Ou recontar a história, caso a gente já tenha falado num podcast anterior, como foi que você conheceu o videogame? Como que conheceu o Super Nintendo? Então, eu vou começar contando a minha história, que eu já contei antes sobre ele, rapidinho, né? Eu vou começar aqui meio resumido, que foi o seguinte: eu nunca tinha visto o Super Nintendo antes. Não tinha visto nenhum videogame 16 bits. E meu pai simplesmente apareceu em casa com ele, tipo de presente. Comprou lá de um vendedor lá que ele conhecia e não sei se ele fez algum negócio, negociou alguma outra coisa e tal. E apareceu com o videogame. Foi a primeira vez que eu tive contato. Eu não vi na casa de um amigo nem nada, né? A cidade era pequenininha, ainda ninguém tinha o Super Nintendo. O pessoal tinha os Dynavision e tal, já tinha visto alguma coisa. E daí, o primeiro jogo que eu tive pra ele foi o jogo Macross, que é aquele jogo de navinha, né? Scroll horizontal, tipo Gradius, mas baseado no anime, aquele anime do Macross, que é aquele anime de nave espacial e tal, que eles combatem uns alienígenas, né? E é um jogo de navinha muito bom. Eu até falo mais dele depois nas recomendações. E foi o primeiro jogo que eu tive. E depois eu fui comprando um ou outro joguinho. Comprei o Super Formation Soccer. Depois eu tive o próprio F-Zero, que eu gosto bastante, para o Twins e tal. E logo depois, meses depois, abriu uma locadora lá na minha cidade. E o cara só montou com o Super Nintendo. E daí que eu conheci os jogos, vários jogos clássicos da Nintendo, né? O Zelda eu vi pela primeira vez lá. Eu vi o F-Zero, o Super Metroid, Super Mario World eu vi a primeira vez lá. E qual um bem clássico que eu tinha visto também? O Street Fighter. Foi a primeira vez que eu joguei o Street Fighter 2 lá. Então, assim, o meu primeiro contato foi com o meu próprio videogame, né? Alguns joguinhos que eu comprei. E essa locadora de games que tinha lá só Super Nintendo, eu conheci vários videogames da Nintendo, vários joguinhos da Nintendo lá, desses clássicos aí, e o Street Fighter também, né, da Capcom. E foi o meu primeiro contato com o videogame. Depois eu vou falar até outras franquias e tal que eu gostei bastante, né? Mas eu vou passar a vez aí pro Carmelo. E você, Carmelo, como que foi teu primeiro contato com o Super Nintendo? Quais os jogos que você conheceu por primeiro? Como é que foi a primeira experiência? Bom, minha primeira experiência com o Super Nintendo foi jogando Super Mario World. A gente conseguiu o aparelho, ele já vinha com o Super Mario junto, né? E, assim, foi aquele jogo de tu virar à noite, tentando abrir todas as passagens. Na época já tinha lido em umas revistas que tinha aquele esquema que tu tinha uma fasezinha que tinha bola vermelha, tinha duas saídas, então tu começava a procurar, ver como é que encontrava, achava, foi um contato bem, bem legal. E assim, a evolução, porque a gente tinha um Phantom antes, o Phantom System, daí tu sair do Mario 3 para o Super Mario World foi uma diferença, na época, sim, fantástica. Tinha duas locadoras boas aqui na cidade, uma terceira que era só de mais fita piratinha, assim, que a gente não ia tanto, mas é legal que essas duas locadoras sempre tinham bastante novidade. Então, daí logo depois a gente começou a alugar, daí tive contato com o Street Fighter, com o Mario Kart. Um que eu gostava bastante de jogar também era o... Meu Deus, fugiu o nome agora. Era um RPG. Mas assim, Mario Kart... Desculpa? Não era o Breath of Fire? Esse. Meu Deus, deu um branco aqui, a idade, acho.
Breath of Fire, que eu gostei bastante de jogar. Assim, era legal porque eu não recordo na época ter visto uma revista que tinha tratado sobre ele. Então, assim, foi do começo ao fim, zerando ele na raça, assim, foi bem legal. Tanto que quando eu zerei ele, eu fiz o final ruim, nem sabia que tinha um final bom do jogo. Porque tu tinha que ter todos os itens do dragão, mais algumas outras coisas. Eu não sabia, então a primeira vez, meu primeiro final do Breath of Fire foi o final ruim do jogo. O Zelda foi outro também que joguei muito. O Super Nintendo, assim, eu sou fã da SEGA. Sou fã da SEGA, mas o Super Nintendo foi um videogame que eu adorei ter, adorei jogar. Aproveitei bastante, assim, foi um dos melhores que eu tive até hoje, eu acho. Uhum. Legal. E você, Daniel, como foi seu primeiro contato com o Super Nintendo e os primeiros jogos que você lembra que você jogou nele? O Super Nintendo foi o segundo videogame, né, que eu tive contato. Eu falei como naquele outro podcast, né? Comecei lá no Master System, o Alex Kidd, que vinha na memória, e depois a gente foi para uma mudança bem drástica, né? Até vocês sorriram bastante. Foi para o Mortal Kombat 2 no Super Nintendo. E aí, eu acho que é por isso também que eu joguei muito, eu tenho esse gostar de jogos de luta. Joguei Mortal 2 e a segunda fita foi o Final Fight 2. E aí, o resto é aquela história. Indo para as locadoras, pagando a hora. Quando não jogava, ficava conversando com a galera, né? Fazendo os passwords e tal. Jogando Bomberman, aquelas coisas mais, como é que diz? Multiplayer, né? Antigamente tinha muito disso. Vamos jogar aqui de 2, né? Procurar jogos que eram para 2. Hoje em dia tem mais, né? Um jogo que é só uma pessoa e tal, single player. Mas antigamente tinha muito disso. Bomberman mesmo era direto, aquele Sonic Wings de navinha. Aí, vamos não lembrar também do Super Mario World, né? Com o Yoshizinho. Toda hora tinha o Mario lá em alguma TV. E esse foi os meus primeiros contatos, né? Dando preferência a jogos de luta. Como depois o Mortal 3, com o passar dos anos, né? E o Mortal 3 Ultimate, que se for contar as horas, né? Dias, semanas, alguns anos, né? Dá muito tempo. Você gostava mais do Mortal Kombat ou do Street Fighter, Daniel? Eu gostava mais do Mortal. O Killer Instinct também depois. É. Cadê o Billy pra contestar você aí? Eu, na época, assim, eu não sei, eu achava muito ruinzinho. Eu acho que é porque também o Mortal, como eu falei, o Mortal 3 e o Ultimate tinha aqueles combos grandes, muito bem detalhados, né? Bem caprichado na movimentação, com o Liu Kang, né? Verdade. Uma movimentação de pernas. E o Street é mais aquela cor de um soco, um chute, um shoryuken, né? É verdade, parando pra pensar, o Mortal 3 e o Ultimate tinha esse esqueminha do combo, que era divertido de treinar, né? Bacana, é verdade. Bem lembrado. Não, legal, começou com os jogos de luta legais também. Eu fui jogar só o Street Fighter, demorou pra conhecer os outros jogos mesmo de luta. Agora o Samuel. E você, Samuel? Como é que você conheceu o Super Nintendo, os primeiros jogos que você jogou? Conta aí. Então, no caso, eu não vou lembrar ano exato, enfim, mas teve... Quando eu tinha lá para meus 9, 10, 11 anos, uma vez eu passei uma semana, né? Na casa de um primo meu. Aí compraram lá um Super Nintendo para ele, enfim. Aí para variar, vinha com o Mario World. O Mario World, eu não tenho recordação assim de eu ter brincado e tal. Aí uns dias lá, 1 ou 2 dias depois, eles alugaram lá uns jogos. Aí eu joguei com ele o NBA Live 95, tinha o Super Gol 2 e teve mais um outro jogo que eu não me lembro. Mas do Mario World propriamente dito, eu não lembro de ter jogado. Até eu ter o meu aparelho, foi assim, uns 4 anos depois, 3, 4 anos, não vou lembrar também que ano exato foi. Porque eu sempre fui assim, né, de cada cruzeiro ou real, enfim, dependendo da época, eu pegava dinheiro, juntava guardando a poupança. Aí chegou na época do lançamento, né, do Donkey Kong 1, tava um caminhão de propaganda assim absurdo, tanto da Tectoy, né, com o Mega Drive, que tinha a função do MegaNet, que você via aquilo na época, você pensava, nossa, isso vai revolucionar, vai ser a 8ª maravilha do mundo. E a Nintendo com as propagandas, né, do Donkey Kong 1, que até hoje,
quem nunca viu, assim, vamos supor, uma pessoa mais nova vê e vai achar bonito. Imagina lá em 93, 94. E o Killer Instinct também tava propaganda muito pesada. Tanto que eu tava na dúvida, né? Mega Drive e Super Nintendo. Super Nintendo, Mega Drive. Aí acabei decidindo pegar o Super Nintendo mesmo e não me arrependi. Aí na época, como eu comentei no outro podcast, a loja de shopping lá que eu comprei, né? Podia escolher a fita. Que vinha o aparelho assim, teoricamente sem fita, mas eles deixavam lá escolher uma. Aí eu escolhi o FIFA International Soccer, que é o FIFA 94. Aí depois eu fui, aluguei Mickey Mania, aluguei Vivo, peguei um dos tempos depois o F-Zero. Aí eu fui comprando, trocando. Até o Mario Paint na época eu cheguei a ter. Eu tive que passar 3 fitas lá em troca do Mario Paint, mas tinha a caixa, tinha o suportezinho pro mouse, a fita original e tal. Um item desse hoje em dia, nem sei quanto que vale, mas não é pouco não. Mas enfim, o Super Nintendo deu para aproveitar muita coisa boa. A questão dos jogos de luta também, ó. Mortal Kombat também, que no começo eu não sabia jogar, né? Não tinha aquela atração assim. Aí depois que eu fui aprendendo os golpes numa revista, beleza. O Killer Instinct tinha um pessoal lá viciado demais na minha rua. Não dava nem assim graça de jogar, né? Aqueles caras que você vai lutar contra, você praticamente só perde. Então, eu aproveitei muita coisa no Super Nintendo. Os briga de rua, então, nem se fala. Ixi, nossa. O Batman Returns, entre tantos outros. Ah, legal. O Mario Paint, agora que você falou, eu tive a oportunidade de conhecer as duas versões. A pirata, que você controlava com o cursor com o controle. Não sei se vocês já viram essa. E depois alguém teve... tinha, cara, esse piratinho que você conseguia com o controle controlar o cursor. E daí o original, uma pessoa teve lá na minha cidade com o mouse e tudo mais, e eu consegui pegar emprestado uma vez. E ficava brincando daí com o mouse originalzinho, salvando, né, e tal. Pô, cara, bem legalzinho. Aquele jogo da matar mosquinha, bem legalzinho de jogar. Ah, nossa, louco pra caramba. Tinha os outros lá que tinha os desenhos já prontos, já que você tinha que ir com um pincel ali pintando também, que era colorindo, muito legal também. Era legal demais, né? É bem feitinho o Mario Paint, cara. Bacana mesmo. Demais. Hoje em dia tem uma hack ROM dele que permite, né, você controlar com o controle mesmo, pra poder jogar no emulador. Então, eu não duvido que seja essa aí, piratinha que tinha na época, viu? Pode ser. De repente era como é que fala, um dump dessa pirata, sei lá. Ó, bacana. Pode ser. Ó, então, o contato, você vê, todo mundo teve aí contato de formas diferentes, né, com jogos diferentes e tal. Bem legal. Eu queria ir pra segunda rodada, que cada um falasse os jogos que vocês mais gostam, né, jogos ou franquias que vocês mais gostam no Super Nintendo. Mas dá aquela passada, né, rapidinho, assim, não precisa até se aprofundar tanto, porque a gente já conhece bem, né, os jogos, mas só para ver se todo mundo jogou as mesmas coisas e tal. E vocês sabem, né, eu já falei bastante aqui, eu gostei bastante no Super Nintendo do F-Zero, né, do Star Fox. Eu sempre considerei, tipo assim, pra mim, como é que fala? A Santíssima Trindade do Super Nintendo, pra mim, que eu gostava bastante, era o Star Fox, F-Zero e o Pilot Wings, aquele de aviãozinho. Eu sempre gostei desses 3 jogos. Tipo, eu gostava do Mario, dos Donkey Kong, claro, eu gostava dos Street Fighter, Zelda, Metroid, mas esses 3 eram os que eu mais gostava. Eu tinha a fita dos 3 e eu era muito fã. E é engraçado que daí você vai ler em revistas, você vai ler depois em fóruns, né, na internet, pouca gente gosta desses jogos, assim, dos 3. Às vezes gosta de um ou outro isolado, às vezes do F-Zero e tal, e todo mundo joga outras coisas, né? Eu lembro que eu gostava bastante deles. E um outro jogo... que na verdade uma franquia, né, que eu gostava, mas eu gostava mais do primeiro, era o Mega Man, né, o Mega Man X, na verdade. O Mega Man X1 eu sou muito fã também dele, gosto bastante, já citei aí a trilha sonora dele, né, no de trilhas sonoras. E também, tava tentando lembrar aqui qual que era o jogo? Teve o Zelda, Metroid, eu não considero eles os meus preferidos. Eu gostava, Donkey Kong, eu gostava, mas eu não considero entre o... Ah, sim, a franquia Top Gear. Tá tentando lembrar, tinha mais uma. A franquia Top Gear inteira, o 1, o 2 e o 3000. Eu joguei bastante, o 1 e o 3000 eu cheguei a ter a fita original dos dois. O 2 eu nunca tive, mas eu já peguei emprestado várias vezes. Cara, eu sou muito fã. Então, pra mim, ó, Star Fox, o F-Zero, o Pilot Wings, a franquia Top Gear, né, o primeiro Mega Man X e... Que outro jogo eu poderia pegar, assim, diferente? Deixa eu pensar se teve mais algum. O primeiro jogo dos Power Rangers dele eu gosto bastante de jogar também.
esses foram, pra mim, assim, os jogos que eu mais gostava. Tipo assim, se eu tivesse um Super Nintendo hoje original e fosse colecionar, eu teria esses jogos. Eu até tinha quase todos esses aí. Pra mim foram os preferidos. Eu, óbvio, gostava dos outros também, como eu falei. Mas esses foram os que me marcaram mais, assim, que eu gostava e jogava direto. Inclusive o Power Rangers Fighting Edition, aquele de luta dos robôs, é muito bom também. Até hoje é legalzinho de jogar ele, bem competitivo, bem legal. Aí eu queria saber de vocês quais foram as principais franquias aí que vocês gostavam e quais ou jogos, né? Ou franquias ou jogos isolados que vocês que mais marcaram no Super Nintendo, assim, que de preferência que sejam jogos, vamos dizer, que fuja, né, um pouquinho, né? Todo mundo gostou do Donkey Kong, do Mario, óbvio, mas se tem algum assim que você lembra que você gostava, mas não era aquele jogo super famoso, né? Carmelo, diga lá. Então, você citou o F-Zero. O F-Zero eu gostava bastante, mas de corrida no Super Nintendo, o que eu mais gostei foram dois. O Mario Kart, que, assim, eu podia passar uma tarde inteira jogando ele, e tinha um de Fórmula 1, não sei se vocês chegaram a jogar, que acho que era F1 Roca, uma coisa assim o nome, que você tinha o carrinho, daí você equipava, conforme ia ganhando, ia melhorando as estatísticas do carrinho. Ele era legal porque ele tinha uns esquemas de, tipo, era Fórmula 1, mas todos os carrinhos tu podia comprar um turbo, né? E tinha muita pista que tinha atalho para tu cortar, assim. Ela tinha aquela parede estilo do Mario Kart, né? Mas às vezes a pista ela tinha uma falha na parede onde podia cortar pista e sair na frente dos outros carinhas. Então tu ia, tipo, nos treinos procurando onde é que tava essas atalho na pista para na hora da corrida tu conseguir chegar em primeiro. Esses dois joguinhos de corrida eu gostei bastante. Eu não tenho como não citar o Metroid, porque Metroid para mim eu acho fantástico. É um jogo que eu quase todo ano eu pego ele para dar uma zerada. Eu adoro o Metroid do Super Nintendo. Na parte de RPG, o Breath of Fire foi uma surpresa para mim, eu gostei bastante. Eu gostei muito também do Final Fantasy VI, que foi o único que eu tive contato da série numerada, né? Mas o primeiro Final Fantasy que eu joguei, e é até engraçado que uma galera vai falar, a galera sempre coloca que é a Ovelha Negra, é o Final Fantasy Mystic Quest. Ele foi o primeiro Final Fantasy que eu joguei ele antes de jogar o 6. E eu gostei muito dele. Eu achei assim, ele é simples, não tem nem como dizer diferente, ele é extremamente simples. Só que ele é bacana, ele é gostoso, ele tem eu acho as músicas dele muito legais, a música das batalhas é muito bacana, bem animada. Ele tem umas coisinhas assim bem legais no jogo. Esse daí, Carmelo, até. Não, só pra tirar uma dúvida. Não é um que na versão japonesa nem é Final Fantasy, eles só colocaram a marca Final Fantasy quando veio pros Estados Unidos? Não. Ele foi. No Japão ele se chama Final Fantasy USA. Ah, olha aí, ó. Então tá. Eu acho que é porque foi lançado ao contrário, alguma coisa, será que não foi assim? Não, ele não foi baseado porque ele foi feito para o público americano, ele é um Final Fantasy simplificado. Tipo assim, emburrecido, né? Sem as batalhas. Né? Por isso que daí quando foi pro Japão eles colocaram USA para diferenciar, que não é um spin-off. Mas é bem legal, assim, um joguinho, ele é simples, mas ele é gostoso de jogar. Um que eu joguei bastante, que tinha na locadora aqui da cidade, era o Soul Blazer, que eu gostei muito, que ele é tipo Zelda, que ele é o primeiro daquela série que depois saiu o Illusion of Gaia e o Terra Enigma. Né? O Soul Blazer é o primeiro. Ele é muito tipo a trilogia dos Action Adventure, Action RPG, que muita gente fala, né? Eu já ouvi falar bastante dele. Da Enix. Ele é muito gostoso de jogar. Muito bom. Bem desafiador. E um outro que eu gostei muito no Super Nintendo foi o Cybernator, aquele de robôs. No Japão é Valken, se eu não me engano o nome. Esse é um que eu também gostei. Esse é um que eu joguei muito, assim, adorava jogar, achava ele tecnicamente para mim é um jogo, assim, muito bom. Tu vê os chefes gigantes, aquelas explosões enormes na tela que deixava cair o frame lá para baixo, mas era muito legal esse jogo. Para mim, acho que foram tem outros que eu gostei também, mas acho que fica para a sessão dos pouco conhecidos ali, para não adiantar já. Tem alguns jogos que eu... Cybernator, nossa, que nome difícil. Esse quase já é bem desconhecido, né? Eu nunca vi, cara, esse na época. Eu fui conhecendo os emuladores também. Pô, uma coleção bacana de jogos aí que você falou. Bem bacana. Eu cheguei a alugar na época, né? Mas também já tava bem no finalzinho da vida do Super Nintendo quando aluguei ele. Bacana, bastante coisa legal, cara. E você, Samuel?
Qual foi as suas franquias preferidas ou jogos preferidos do Super Nintendo? Manda lá. Assim, no caso, que nem os jogos de luta, por exemplo, eu joguei, né, Street Fighter 2, achei legal tudo, mas volta e meia eu pegava emprestado com o cara da rua o Super Street Fighter 2, que eu acho uma evolução, assim, fantástica. Não só pela qualidade sonora, a qualidade dos cenários, que melhorou muito, quanto que foi a introdução também da Kami, do DJ, do T-Hawk e do Fei Long na franquia. Aí eu joguei também outros jogos, o Clay Fighter, que é aqueles bonequinho meio que de massinha, assim, tem uma banana, tal, luta, tem um boneco de neve, é muito diferente, assim, é legal. O Fighter's History, que o pessoal, a Capcom meio que tentou processar, né, por ter uma semelhança com o Street Fighter. O Power Instinct, que é um de luta, assim, que tem outro uma clone, que beija o adversário, que ela fica jovem e linda. Então, cara, é que é engraçado. Dá pra fazer um episódio só pra gente comentar os clones do Street Fighter, aqueles jogos assim que não é só um jogo de luta, mas é um jogo de luta que os personagens, né, alguns são parecidos, né? Dá pra falar um só sobre isso. Esses dois que você jogou são legais esses jogos, cara. Power Instinct e o Fighter History, são bons. São muito bons então. E tem um que até hoje eu acho legal, só que assim, o legal dele é jogar multiplayer, pelo menos de 2, porque é muita apelação, é muito difícil, é estilo Bomberman, chama Spark World, Mundo das Faíscas. Ele, que eu saiba, só tem a ROM japonesa, mas os menuzinhos ali é tudo em inglês, então dá pra ir de boa. Que é um jogo assim, que em vez de você usar os robozinhos, né, que nem no Bomberman, você tem um susquinha colorido. Tem o amarelo, tem o azul, tem o verde, tem o vermelho. É muito legal. Só que os inimigos em si são difíceis e quando você chega no chefe também, você pena bastante. Então, é um joguinho assim que eu conheci no Apito 8 em 1 que eu achei muito legal a proposta dele, bem diferente assim. É lógico, né? Curto também os clássicos, né? Os Mario do Mario All Stars, Mario World 2, o Donkey Kong nem se fala. Mas, enfim, o Metroid eu cheguei a jogar na época, mas não tinha lá tanto conhecimento em inglês, né? Fiquei de um lado pro outro sem saber o que fazer, então não curti muito assim na época, só mais recentemente fui tentar pegar para jogar, achei bem interessante a proposta, então é aquilo. E os jogos que eu já falei de outras vezes, né? O Mickey Mania, o FIFA, o de vôlei lá, a Hyper V-Ball, que tem os robôs. É para falar, né? Uns jogos um pouco diferentes, meio fora da curva assim, para quem estiver ouvindo também ter a curiosidade de pesquisar, né? Não ficar só naquela lista praticamente idêntica de tudo que é canal assim no YouTube, qualquer coisa parecida. Ah, legal. Esse que você falou dos Fusquinha aí, que parece o Bomberman, eu fui pesquisar aqui, que eu nunca tinha ouvido falar, Spark World. Só que quando eu bati o olho aqui nos Fusquinha, eles andam como se as rodas fossem umas perninhas, não é? Eles andam isso, como se tivesse desenhado antigo, sabe? Assim e tal. Perninha nas rodinhas. Cara, só que tá, eu lembro, aí o Carmelo vai me ajudar, eu lembro de ter visto em algum canal do YouTube, eu acho que foi o GameSec, o Joey mostrando, eu acho que do Saturno, um jogo de plataforma com esses fusquinha que andam na pontinha das rodinhas. Tô achando que é da mesma franquia, sabe? Só que é um jogo de plataforma e esse aqui é um jogo estilo Bomberman. Você lembra de alguma coisa, Carmelo, de um joguinho assim pro Saturno? Japonês? Você falando agora eu lembro, acho que foi no GameSec, mas eu não recordo o nome, vou até dar uma procurada. Deve ser da mesma, tipo, a mesma franquia, né, da mesma marca, Spark World, alguma coisa, sei lá, Spark, alguma coisa. Interessante. Se eu não me engano, o nome da desenvolvedora que aparece na abertura é Denz, D-E-N-Z. Mas cara, eu nunca ouvi falar aqui, bem doido. E é bem, olhando aqui a capinha, é bem aquele estilo desenho animado do mesmo, que eles quiseram fazer bem naquele estilinho que o Cuphead usa, assim, esse estilinho cartoon dos anos, sei lá, 40, né? Bem massa. Ô, cara, eu curti isso aqui, eu vou dar uma olhada nisso daqui. Essa franquia depois. Pode baixar o jogo e tal, enfim, que acho que você vai curtir pra caramba. É muito legal, só que o que eu falei, né? Procurar jogar sempre de 2, pra poder ficar um pouquinho menos difícil, porque fácil não é não. Mesmo você colocando no fácil nele, já é tenso o negócio. Legal. Pode falar, Daniel, quais os jogos que você mais curtia no videogame? Os jogos que eu mais curtia assim, de multiplayer, tudo era pra jogar pra 2, geralmente, né? Igual você, eu também muito fã de Mega Man X,
jogava muito Mega Man X e eu até digo assim que o Super Nintendo foi a minha escola assim para gostar de jogos um pouco desafiadores, sabe? Que exige que o cara vai aprendendo, melhorando, né? Tanto que a primeira vez que eu joguei zerei o Mega Man X, eu pegando todos os corações e tudo, sem pegar o Hadouken, né? Porque ali já era apelação. Eu gastei os 4 sub-tanques para poder zerar naquele limite, né? Aquela coisa, né? Criança não tem aquela coordenação motora, aquela agilidade, né? E aí, com o tempo foi passando, eu fui né, jogando, zerando de novo, mas já sobrava um sub-tanque, depois eu já não pegava todos os corações e só gastava um sub-tanque, né? Era tipo um treinamento, né? E depois a gente foi procurar o Mega Man X2, e eu não sei porque era difícil, né? Depois de adulto, que eu fiquei sabendo que tinha essa coisa de chip especial, né? Algumas fitas, alguns cartuchos, e a gente atravessava uns 3 bairros para jogar o Mega Man X2, que só em uma locadora tinha. Aí a gente pegava a bicicleta, pedalava quase uns 10 minutos para chegar lá. Aí todo dia jogava 1 hora e tal, eu e um amigo meu. Aí a gente ficava aquela coisa de um joga uma fase, outro joga outro, morreu, passa o controle pro outro, não tem? Ficava até aquela coisa assim, quando um matava o chefão e o outro morria, ficava assim, poxa, eu que queria matar ele e tal, eu ia conseguir. Ficava bem engraçado essa nossa disputa. Outra coisa também que sobre essas coisas de disputar, eu com esse negócio de querer jogar Mortal direto, Mortal 3, Mortal Ultimate, eu ficava meio que querendo achar outras pessoas para jogar, né? Eu jogasse melhor e não achava, né? Cidade pequena no interior, às vezes as pessoas que jogavam perdiam muito, aí desanimavam, não queria mais. Aí eu lembrei daqueles memes que tem aí atualmente, né? Cara, rapaz, eu no modo história, matando todo mundo e tal. Aí eu quando vou jogar o multiplayer do jogo, morrendo direto. Tipo, eu vou procurar outras pessoas. Eu sou assim também, eu sou muito ruim pra jogar. Aí os caras de outra cidade vai e detona a gente pensando que é bom. Outras coisas também, aquele segundo Power Ranger lá, eu joguei muito, muito mesmo ele, aquele que tem o Tommy, né, aquele Ranger branco, também aquela mesma história, eu fui e tal, The Movie, jogava, né? não conseguia zerar, dava game over, depois fui jogando, fui melhorando, jogando, e aí depois eu tava zerando sem perder continue, só de tanto jogar ele, né, outro, assim, lógico que a gente poderia estar dizendo Tom Kong e tal, mas esses daí são comuns, todo mundo jogou, né? O Super Ghostling Goblin, né? O do Arthur lá da Capcom também, eu joguei muito, fez muita coisa. E um que eu acho que não sei se inclui nesses jogos desconhecidos, é aquele Bike Mais, que é aqueles ratos, aqueles camundongos de Marte, que tinham as motos. Rapaz, bem lembrado, hein? Eu tive essa fita pirata, cara, Biker Mars e From Mars, baseado no desenho, né? Isso, bom demais. Ó, cara, pra mim é melhor que o Rock'n'Roll Racing esse jogo aí. 1000 vezes melhor. É bem legal, o cara tanto corria quanto podia soltar míssil, as arminhas, né? Muito bom esse jogo, cara. É muito legal. Eu recomendo todo mundo jogar ele. Pois é, essa foi, de certa forma, o jogo assim, tudo que era jogo de luta a gente jogava, né? O Power Ranger lá 3, né? Aquele lá de batalhas do robô, o Gundam Wing, que era muito bom também, um jogo parecido com esse Power Ranger. Ele usa a mesma engine, esse Gundam Wing. Eles pegaram a mesma tecnologia, tipo, mudaram os sprites, sabe? Mas ficou muito legal. Os dois são bons. E o outro que a gente jogava muito multiplayer também era aquele Metal Warriors. Tinha um robô que apertava Select, ficava um mano assim pequenininho para entrar em outro robô. Sabe qual é? Esse Metal Warriors? Eu tive ele também, a pirata. Eu esqueci de falar desses jogos, mas é que depois eu vou citar, mas bem lembrado, hein? É um jogo que, inclusive, os robozinhos lembra esse do Cybernator que o Carmelo falou. É o mesmo estilinho, assim, dos robozinhos Mac, e você pilota eles e você pode sair do robozinho. É muito bom esse jogo, cara. Metal Warriors. É legal pra caramba. Não, e detalhe, esse Metal Warriors é tipo o time dos sonhos que fez ele, né? Que era a Konami no auge com a LucasArts no auge. Exatamente, bem lembrado, LucasArts, Konami, tudo nele é muito bem feito. Sabia desse detalhe, não. A gente botava até um apelido no robozinho lá. Tinha um robozinho que
tinha tipo uma arma que parecia aquelas metralhadoras que tem tipo um cinturão assim de balas, e o cara tipo segura o X, ele tipo dá um dash, fica correndo, a gente chamava ele de Seninha. Pega o Seninha. Sim. Muito da hora. Cara, bom jogo. E ele tinha um bom multiplayer, né? Tipo, ele tem um modo single player e ele tinha um multiplayer legalzinho, tela dividida, um robô contra o outro. Zerar mesmo, que era bom. Nunca vi ninguém zerando na locadora, não. Nunca consegui zerar esse jogo. Cheguei tipo na lua. Eu só zerei no save state mesmo, depois no PC. Bem lembrado. Bom, cara, legal. Bons jogos aí que você teve contato. Então, assim, ó, a gente fechando essa rodada dos jogos que a gente gostava bastante, eu queria que vocês dissessem agora qual que é o que vocês se lembram, assim, os joguinhos mais podres que vocês jogaram no Super Nintendo. Vocês conseguem lembrar de alguns que é realmente ruim, assim, não é mais ou menos, é ruim. Eu vou citar um que eu sempre falo aqui, né, que é o Pit Fighter, né, eu sempre tenho que falar. É um jogo quebrado, ele não funciona, você não consegue jogar, ele tem problema de controle e tal. Pit Fighter vai ser o nosso, sempre o primeiro lugar nos nossos corações aqui no podcast, é o pior. E o outro jogo, cara, e esse eu tive por um tempinho, até eu trocar de novo, foi o do Robocop 3. Pô, eu achava ele bem ruinzinho. Talvez ele nem é tão ruim assim, mas eu lembro que na época, eu criança, eu não gostava muito, não conseguia curtir muito ele. 2 joguinhos podres. Se eu lembrar de mais algum, depois eu comento. Vocês querem puxar de cabeça? Eu vou deixar aberto se alguém quiser falar aí, porque eu não sei se vocês lembram assim de cabeça algum joguinho podre que vocês jogaram, que até hoje assim, vocês acham ruim pra caramba. Conseguem lembrar? Houve um que eu vivia fazendo troca de jogo, né? Aí eu morava lá em São Paulo, um cara lá, né, falando, não, que esse jogo aqui é bom, que não sei o que lá, tava aí o meu pai. Aí beleza, nem lembro qual fita que eu passei pro cara. É um chamado Super Off-Road. Mas quando você coloca no Super Nintendo e vai jogar, nossa, é uns carrinhos, mas tão pequenininho, você vê tão de longe que, olha, sinceramente, eu não gostei. E teve uns 10 amigos meus na época que jogaram lá em casa e não gostaram do jogo. De tão ruim que era. E um outro, assim, parece que meio, assim, travadão, assim, tal, meio diferente, é o Juiz Dredd do Super Nintendo. Que era um cenário muito escuro, assim, tal, a jogabilidade dele parece que não era muito fluida também. Esse do Super Off-Road que você falou, o pior é que ele é um cult, cara. Assim, tipo assim, a galera gosta desse jogo. Todo mundo fala, teve uma versão pro Nintendinho, versão pro Mega Drive, pro não sei quem, pro Super Nintendo. Cara, e a galera gosta desse jogo, cara, americano, assim, canal americano. Todo mundo fala. E eu não gosto também. Eu acho que eu já vi quando era mais novo. Eu odiava também. Eu achava muito esquisito o carro pequenininho, cara. Nunca curti também. Você vê muito de longe. A gente aqui no Brasil, a gente gosta do Top Gear, né? Aí os americanos vêm com esses jogos malucos. Eu também não curtia não, cara. Não. Enfim. Esse jogo aí, sinceramente, eu joguei na época, mas na semana seguinte já fui trocar, né? Até meu pai falou, mas você vai levar esse jogo pra trocar, Samuel? Eu falei, olha, desse jogo, eu não gostei, fulano não gostou, cicrano não gostou. Aí ele falou, o jogo será bom pro cara só. É lógico, né? O cara falou aquilo com a intenção de passar a fita pra frente, mas, enfim, aí não cabe a mim julgar. E um outro jogo também, né, falando dos que gostam, que eu acabei não citando, as aventuras de Batman e Robin também, achei muito louco demais. Mas não vou entrar nesse mérito agora, não. Ah, mas é bem lembrado, é um bom joguinho, cara, que pouca gente fala dele. É bem legal esse jogo. E você, o Daniel, o Carmelo, lembra de algum jogo podre que vocês jogaram aí? Tô até tentando lembrar se tem mais algum. O Batman Forever. Nossa, teve aquele Batman Returns da Konami, que era muito bom. Era bom, briga de rua. Eles lançam depois o Forever, que é medonho, assim, horrível aquele jogo. Ele é baseado no Mortal Kombat, né? Tipo, a jogabilidade, né? Tem soco alto, baixo, tem gancho. Sim, tem um esquema estranho. Só que daí no jogo de plataforma. Não, eu tava lembrando aqui, na época a gente curtia e é horroroso esse jogo, nossa. Tem um do Scooby-Doo também, se eu não me engano, que eu tentei jogar na época pro Super Nintendo, mas eu ficava meio travado, assim, tentava ir pra um lado, pra outro, tentar pra investigar as pistas lá, mas eu não vou lembrar qual que é o nome do jogo. Sei que começa com Scooby-Doo. Os gráficos legais e tal, mas o jogo, assim, na época eu lembro que eu fiquei meio travado nele. Um outro meio estranho que tem pro Super Nintendo é o Double Dragon 5, que é de luta, mas é luta estilo Street Fighter, assim, 1 contra 1. Esse também eu achava bem ruinzinho, bem fraco. E tem aquele outro de luta que ele é muito bizarro,
ele é bizarro, assim, por completo, desde as músicas até as propagandas em revista, tudo que é aquele Balls, que é um jogo de luta que os personagens todos são formados por bolinhas, vocês já viram esse jogo? Eu já vi, Eu lembro em 3D, né? É meio 3D, daí a música é tipo uma guria gemendo de vez em quando, é muito estranho esse jogo. Já que eu conheço essa voz. Rapaz, Ficam, ai, não é um negócio, é a musiquinha, né? E só fica pedindo isso a música inteira, cara. Um cara fala, e a mulher, Fala outro jogo do Aerosmith também, né? Muito legal pro Super Nintendo, que usa a pistola lá e tal. O Revolution X, que você só controla a mirinha, né, com o controle, né? Não sei se é com controle ou com a pistola, que eu nunca joguei. Não usa. Infelizmente não é pistola, eu acho que é só o controlinho mesmo. Talvez com o mouse, pode ser que talvez o mouse aceite o do Mario Paint, sei lá. Tem um jogo do Shaquille O'Neal também, que o povo fala no YouTube. De luta, né? O Shaq Fu, não é? Esse... Cara, e o pior é que esse jogo nem remake agora. Fizeram um remake, né? E o pior é que não é um jogo assim, não é o pior jogo, ele ficou famoso por ser um jogo ruim. Mas ele nem chega a ser o pior, mas ele é esquisito, ele é bem ruimzinho mesmo. É verdade. Agora me diga uma coisa. Pode falar. Eu quero ver se vocês vão superar o jogo ruim que eu vou falar. Vocês jogaram ou viram Banana de Pijama? Jogo ruim. Nunca nem ouvi falar. Nunca ouvi falar. Super Nintendo? Pois eu acho que ele deve ser até tipo assim, aquelas adaptações. Não tem pra acompanhar o sucesso do Banana de Pijama que tava passando na TV. É de fase assim, de lado. Eu só me lembro de ter jogado uma fase assim, bem ruim mesmo. Banana de Pijama. Tipo uma hora que era tipo assim, como se tivesse um bote pra andar por cima da água. E perto de onde tu tá indo, ele pega um item e o boneco fica dançando, como se fosse dançando assim, se fosse rock, pulando por um lado, sozinho pro outro, e tu não consegue controlar o boneco nessa hora, e, ou seja, esse objeto ficava perto lá do bote, e aí tu acabava caindo toda vez. Era péssimo o jogo, cara, pelo amor de Deus. Ainda bem que você não tem essa péssima lembrança, né? Outro jogo também que eu fui pesquisar depois, porque eu só vi na locadora, mas não lembrava o nome dele. É aquele do Mario também. Mario Smith. Eu não gostei dele também, não. Não sei ninguém se gostou. Gosta, mas... Eu acho que ninguém gostou desse jogo, cara. Ele é meio assim, aqueles jogos educativos, né? De cultura, de história, mas é muito ruim, cara. Andava pelas cidades, entrava no campo e conversava lá, e a pessoa ficava assim, tem que fazer o quê? Aí, ou seja, aquele joguinho que tu jogava 10 minutos tentando entender e desligava, saía. E o meu terceiro jogo, que eu me lembro, assim, de jogo ruim, é aquele jogo Beethoven 2, que é aqueles cachorros lá do filme, Beethoven. Caramba, você jogou bastante coisa ruim, cara. Parabéns. Nunca vi também esse jogo. Deve ser muito ruim. Cara, jogo baseado em filme é difícil ser bom. Você vê, o que eu falei lá, o do Robocop, você vê, é ruim. Cara, eu lembrei de um, cara, agora falando de filme, porque eu falei Robocop, teve um jogo baseado naquele filme do Van Damme, o Time Cop. É um jogo ruim pra caramba também. Não sei se vocês jogaram isso. Não, eu Alguém joguei lembra? Soldado Universal, no caso. Time Cop. Soldado Universal. O jogo do Soldado Universal é até bonzinho, porque ele é baseado naquele do Turrican, né? Eles pegaram o Turrican e adaptaram pra ser o Soldado Universal. Até que é um bom jogo, se eu não me engano. O problema é a questão dos gráficos, que é bem ruimzinho pro Super Nintendo, e os sons também, os efeitos sonoros são horríveis. Nossa, você pegar pra jogar mesmo, vixe, acaba sendo meio irritante. Beleza. Agora eu queria... Vocês acham legal falar do Super Nintendo? O que vocês mais gostam do Super Nintendo? Assim, qual é a característica do Super Nintendo que vocês acham mais legal do videogame? Tipo assim, quando fala de Super Nintendo, o que vem na cabeça de vocês? Vocês curtem falar, o Super Nintendo é bom pra isso aqui, esse tipo de coisa, essa característica que mais chama atenção. Eu vou até falar, já vou começar aqui, que eu acho assim, uma coisa que até hoje me impressiona, sabe? Eu pego o Super Nintendo, cara, é a qualidade tipo assim, do chip de áudio dele, das trilhas sonoras. Você pega a trilha sonora do Super Nintendo, cara, ela é impecável até hoje, assim, o Mega Man, Donkey Kong, o Star Fox, são trilhas sonoras excelentes. Tem alguma coisa... O pessoal fala que o Super Nintendo tem som abafado. Não, o pior é que alguns joguinhos ficou com som meio abafado. Mas a galera fala como se todos fossem ruins, né? Pô, cara, é uma injustiça, cara. Tem muita coisa boa. Então, porque o Mega Drive mesmo, o pessoal
fora Sonic, Shinobi, os clássicos mesmo, muito jogo sai com som bem ruim, que o pessoal para programar pro chip Yamaha, o pessoal tinha que manjar muito. Era só Yuzo Koshiro e mais alguns ali que faziam jogos que realmente o áudio ficava excelente no caso. O esquema do Sega, o problema, eu até comentei ontem ali, é que eles têm, a Sega, eles criaram umas ferramentas para fazer áudio que eram horríveis, e daí alguns times, alguns grupos, esses tempos eu vi uma lista na internet, os caras colocando tipo o jogo e qual era a ferramenta de áudio que utilizavam, e a Sega criou uma tal de ferramenta chamada GEMS, GEMS, que a maioria usava e é que saía os piores sons. E tu pega, assim, qualquer jogo que tem som legal, usa alguma ferramenta proprietária, alguma coisa que os caras criaram para fazer o som pro Mega. Mas tu falou aí do Super Nintendo, que eu acho muito legal nele, pessoalmente, e eu acho que a Sega devia ter copiado o Super Nintendo nesse ponto, é a questão de usar chip extra para dar uma turbinada em alguma coisa no jogo. A Sega, eles tentavam ir pelo lado de um hardware extra, o 32X, o Sega CD, que era mais caro, encarecia muito mais para você comprar, tudo. A Nintendo não, ela criava o chip, o FX, o outro ali, que dava umas coisas legais, algum efeito, alguma coisa a mais nos jogos, que a Sega só foi usar no tal do SVP que fizeram pro Virtual Racing, só que depois também abandonaram, não usaram mais ele. Então eu acho legal no Super Nintendo isso, a ideia da Nintendo de tentar dar um plus nos jogos usando chips extras. Se eu fosse falar também bem do Super Nintendo, eu também iria elogiar as questões de áudio, né? Sempre eu me lembro que tinha alguns jogos que a gente ia em opções, aí já tinha aquelas coisas de mono, estéreo, surround e tal, aí ficava assim mais, né? O Battletoads e o Double Dragon, aquela musiquinha lá de início e tal, né? Tipo um rock mesmo, o tipo de estilo de som, né? Do mesmo Mortal Kombat 3, sempre era muito, muito bom o áudio, as músicas. No meu caso, além da qualidade de áudio e vídeo, né? Porque o Super Nintendo, assim, foi uma evolução enorme em comparação com o Nintendinho, né? Se eu comparar os jogos de Nintendinho, assim, a qualidade, a diferença é brutal. Para mim, a variedade de jogos, você quer jogar um jogo de aventura, você tem aos montes. Você quer jogar jogo de navinha, você tem jogo de luta, de corrida, e por aí vai. Até mesmo uns gêneros um pouco mais diferentes, que nem o Bomberman, né? Que atualmente saiu, né? Super Bomberman R para Play 4, deve ter para PlayStation 5, Xbox também, mas ficou muito tempo fora, assim, né? Sem ter um lançamento assim. Então, eu acho que a variedade de jogos é algo assim que não tem como você questionar. A qualidade dos jogos, né? Tipo assim, você vai fazer uma lista hoje em dia, assim, sei lá, os 20 melhores jogos de todos os tempos. Cara, é sempre assim, vai ter uns 5 do Super Nintendo, sabe? 6, 7, de repente, a quantidade de jogos clássicos que apareceu. E isso vale para vários consoles da Nintendo, sabe? Quando a gente, se um dia gravar do Nintendo 64, isso é uma coisa interessante. Tem pouquíssimos jogos, mas, pô, cara, 4 ou 5 deles aparecem em todas as listas dos 10, 20 ou 30 melhores jogos aparecem. Então, assim, o Super Nintendo teve isso também, né? Pô, o Zelda, o Metroid, os Donkey Kong, o Mario, tá sempre entre os primeiros, cara. Assim, é muito icônico, né? Os jogos muito importantes para a indústria e tal. Isso é muito bacana também. Então, que nem muita gente fala, né? Mas tanto no Super Nintendo quanto no Mega Drive e no Play 1, que tinha muita porcaria. Só que aquilo, pra Nintendo, pra Sega ou pra Sony, de qualquer jeito ela tá ganhando. Por quê? Porque a empresa parceira, né, que for desenvolver um jogo, ela vai ter que pagar os direitos, tal, que nem na época do Super Nintendo, do Mega Drive, né? Tinha que comprar o chip lá, o cartucho da Nintendo, enfim, para poder gravar o jogo. Então, para Nintendo ou para Sega, na época dos 16 bits, o que viesse era lucro, né? Que ela estava ganhando em cima. Se a empresa lançasse um jogo ruim, o problema era da empresa que lançou aquele jogo, né? Que não testou o suficiente, enfim, que na época não tinha, né, como atualizar nem nada. Fez uma vez, já era. Ia ser daquele jeito que ia ficar. Alguém, Daniel, quer comentar sobre o que você lembra assim do Super Nintendo que sempre te marca, assim, que é legal? Daí a gente já vai pra próxima rodada daí pra gente começar a citar os jogos obscuros aí. Não, assim, é nesse aspecto mesmo que eu tenho a dizer. Questões de jogos que
como é que a falazinha é? Jogos que influenciaram, né? Outros jogos a serem feitos, né? A jogabilidade no Super Nintendo, né? Que antes os jogos eram meio travadão, né? Tipo, o boneco pulava, assim, meio que não podia equilibrar assim no ar, né? E o Super Nintendo teve muito isso de... Lógico que é das desenvolvedoras, né? Mas o Super Nintendo deu essa, né, performance para os desenvolvedores, né? Fazer melhores seus jogos. Sim, sempre, tipo assim, um jogo sempre bem refinadinho, né? Os maiores clássicos ali, é todo jogo bacaninho de jogar, né? Isso. É divertido. É bem isso. Chrono Trigger, né? Pra mim, aquele jogo é perfeito do jeito que ele é. Não Sim. tem negócio Concordo. de, se fosse com gráfico, com poder do Play 1, seria bem melhor. Não. Ele é melhor do jeito que ele é mesmo. Aquele jeito com desenho, aquela coisa do jeito que ele foi feito. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, vamos passar agora então para a nossa última rodada, que a gente vai ser um papo até mais aberto, a gente vai recomendar jogos assim menos conhecidos, a gente vai comentar o que a gente curte, que pouca gente jogou, né? Pra gente até pode ser assim já da fase dos emuladores aí que a gente conheceu depois, porque eu acho bem legal compartilhar essa experiência, né? Pra gente fugir, tipo assim, eu tô evitando, pra quem vai ver esse episódio, evitando de falar do Donkey Kong, todo mundo sabe do Donkey Kong, que é bom, todo mundo sabe que o Mario é bom. Tô querendo pular um pouco isso, eu acho legal a gente falar das outras coisas, né? Uma experiência bem legal isso. E cada um tá trazendo aí muitos jogos bacanas. Então, diga lá, Samuel, você quer começar falando alguns aí? Manda lá, cara, o que você jogou que é meio obscuro, assim? Pode ser jogos até conhecidos, mas que não eram tão conhecidos, né? E que você achou muito bacana, assim, que você quer recomendar. Daí fala um pouquinho como é esses jogos aí, por que você gosta deles, diga lá. Mas é um papo mais aberto também, a gente pode ir citando alguns aí, interrompendo de boa. Você pode mandar aí. Alguns que você acha legal. Eu fiz uma listinha já aqui. Então, alguns jogos assim que eu não vejo o pessoal falar tanto, é um de navinha chamado STG, Strike Gunner, que é muito legal. Ele tem a trilha sonora estilo um rock, assim, tem vários tipos de armas que você pode usar, tem uma navinha vermelha, uma azul, e vem inimigo assim, mas é a rodo mesmo, é de monte mesmo. E muita gente também comenta do jogo do Ayrton Senna do Mega Drive. Eu tentei jogar, não fui muito longe, porque é um jogo que você começa com um carro já bem piorzinho e tal, e depois você vai conseguindo equilibrar. Mas o do Nigel Mansell do Super Nintendo, eu aluguei na época, achei incrível. É um jogo assim que você consegue ali já ir com mais facilidade um pouco, competir lá com os adversários. Claro, é fácil não, mas é mais assim, equilibrado o jogo em relação ao do Ayrton Senna. E deixa eu ver mais algum assim, meio desconhecido, de cabeça não tá vindo assim. Agora, o mais desconhecido tem o X-Men Mutante Apocalipse, muita gente também já conhece. Então, de cabeça agora, eu já comentei alguns que eu acho legais também, né, do Spark World e tal. Agora, de cabeça, não tá vindo mais nenhum outro assim na mente. Deixa o Carmelo falar mais um pouquinho. Então, tem um jogo que eu gosto, que eu gosto muito, porque assim, me lembra muito Prince of Persia, que é um jogo chamado SOS, que é um jogo bem desconhecido, assim, pelo menos eu nunca vi em vídeo, ninguém comentando, nenhum canal, nada, que tá num barco que ele tá afundando, e é legal que assim, tu tem o teu personagem, tu tem os objetivos, tu pode resgatar outras pessoas, tu pode ignorar de resgatar, tudo isso vai afetando, né, como o jogo vai desenrolando, e o cenário ele é bem dinâmico, que tipo, uma hora o navio tá afundando, daqui a pouco ele tá inclinando, daqui a pouco ele tá quase vertical, daqui a pouco ele tá de cabeça para baixo. Então é bem interessante assim o jogo, ele vai mudando, às vezes tu lembra, tu vai memorizando o mapa, daqui a pouco o navio acontece alguma coisa, esquece, tu vai ter que memorizar o mapa todo de novo. Ele é bem legal, ele é bem difícil, não é um jogo fácil, você tem um tempo para terminar, já que o navio tá afundando, né? Mas ele é bem diferente, assim, acho que é um jogo que vale a pena conhecer. O outro joguinho que eu não vejo a galera falando muito é o Sky Blazers, que é um jogo de plataforma, bem legal também. De RPG tem dois que eu curti muito, que eu não vejo também muita gente comentando, que é o Robotrek, da Enix. Não é o Robotech desenho animado lá do Macross, é Robotrek o nome. Que ele é bem fofinho, então é um menininho que o pai
constrói robôs, daí você constrói os teus robôs para combater os inimigos. Ele é legal que ele tem uns esquemas assim, ele tem meio que umas sátiras até sobre os outros RPGs, que nem aquela coisa de você entrar na casa de todo mundo na cidade para explorar, abrir tudo quanto é baú. Primeira casa que você tenta fazer isso, o cara já te dá uma mijada, né? Tipo, porra, tô entrando na minha casa, bate antes de entrar na casa, não pode sair pegando minhas coisas. Então, já na primeira cidade, tu já, tipo, qualquer porta que tu vai entrar, tu tem que bater antes para entrar na casa da pessoa. Então, ele tem um senso de humor bem legal, o jogo. Um outro é o Shadowrun. O Shadowrun também é um que pouca gente comenta, eu joguei bastante ele e gostei muito, porque ele eu já conheci o RPG de mesa do Shadowrun. E daí, ele tem pro Mega Drive também. Ele é engraçado, porque ele tem um pro Mega Drive, um pro Sega CD e um pro Super Nintendo. E os três são diferentes um do outro. São três jogos. Eu não sabia que tinha pro Sega CD, eu não sabia que tinha. Ele tem uma versão pro Sega CD, que ele é meio point and click, o jogo. Ah, que é bem legal. diferente. E a versão do Mega Drive ela é a mais fiel ao RPG de mesa, assim, nas estatísticas, tudo, na maneira que você joga, os personagens. Só que, apesar dele ser mais fiel, eu prefiro a do Super Nintendo. A do Super Nintendo ele tem umas coisas bem legais assim, no jogo. E, assim, de cabeça que eu lembro, seriam esses os mais desconhecidos, assim. Então, tava lembrando agora há pouco um jogo de um robozinho que eu só conheci por vídeo no YouTube também. B.O.B. É um robô bem magrelo, assim, que sai dando tiro, tem umas plataformas e tal. É bem legalzinho também. E tinha um que eu não vou lembrar, acho que é Justice League Task Force, que é um da Liga da Justiça que você luta, né, vamos supor, a Mulher Maravilha contra o Batman, o Super-Homem. Um clone, é mais um clone, né, do Street Fighter, feito inclusive foi feito pela Blizzard, cara, se eu não me engano, a empresa que fez aí o Diablo, aí, esses jogos. Então, e agora há pouco eu tava lembrando outro jogo também, que eu comentei em outro podcast, que o pessoal também não fala muito não, que é A Morte e o Retorno do Superman. Legalzinho esse jogo. Briga de rua. Briga de rua, mas muita gente não comenta desse jogo, acho que não é tão conhecido quanto outros. Não é. Ó, eu vou puxar enquanto vocês vão pensando aí em alguns jogos. Tô com uma listinha grande. Já que você falou da Morte e o Retorno do Superman, que é um jogo de briga de rua, eu vou falar de um que eu já falei no episódio do nosso de briga de rua, que foi um que o Billy citou, que ele jogou e zerou esses tempos, que é o Pirates of Dark Water, que é um jogo baseado num desenho que passava, acho que na Globo, né? É tipo uns piratas que viviam num mundo alternativo lá, que tinha uns monstros e tal, e fizeram um joguinho de briga de rua pro Super Nintendo, e é um bom jogo de briga de rua, e ninguém fala, cara. A galera fala muito de Final Fight, e eu acho esse joguinho aí mais legal que o Final Fight. Ele tem 3 personagens, né? Oi? Pode falar, Carmen. Eu achei ele bem difícil, esse jogo. Ele é muito bom, mas ele é bem difícil. É difícil. Mas ele tem umas coisas, assim, que demorou para outros jogos de briga de rua incorporarem, sabe? Tipo assim, você dá 2 toquinhos, o personagem acha que corre, ou dá um dash pra frente. Aí se você dá um dash e aperta o botão, por exemplo, é tipo um tackle, né? Um golpe, assim, mais forte, né? De corpo a corpo, alguma coisa assim. Tem uns especiaizinhos, umas coisinhas e tal. Tem muito cenário, assim, que tem que tem um fosso, alguma coisa, um precipício, você pode arremessar os inimigos lá, ou bater neles, ou jogar eles pra lá. Então é super legal esse jogo, bem feitinho. Eu acho ele bem legalzinho de jogar. E falando aqui de jogos baseados em desenho, vou puxar outro seguindo essa daí, mas que não tem nada a ver com briga de rua. Pode comentar uma coisa. Esse do Piratas é interessante, e até uma coisa que até eu gostaria de falar no episódio do Sega vs Nintendo, quando a gente gravar no futuro, que é engraçado que ele tem a versão do Mega e a versão do Super Nintendo, e são totalmente diferentes um do outro. É, bem lembrado. Forma com exploração, assim, e do Super Nintendo fizeram briga de rua. Tinha muitos jogos nessa época que os caras lançavam. O Super Nintendo era uma coisa, o Mega Drive era outra totalmente diferente. Shadowrun foi outro também. Que o do Mega era completamente diferente do Mega Drive. Do Mega Drive é completamente diferente do Super Nintendo. Ô Daniel, tá conseguindo falar? Quer falar algum jogo? Oba, voltei, peraí. Um momentinho, só organizar aqui o que eu anotei dos jogos desconhecidos aqui. Então, pessoal, dos jogos desconhecidos, espero que vocês não vão fazer que nem eu da outra vez aí, que tu conhece muito jogo ruim. Um dos jogos que a gente jogou muito desconhecido, tinha na locadora do nosso bairro, era o Doraemon 4, que é um desenho
um famoso desenho japonês de um gato azul. Se eu não me engano, esse gato até tava um boneco dele nas Olimpíadas do Japão, alguma coisa assim. Ouviram falar já dessa raridade? Eu não conheço esse daí, não. Doraemon 4, não conheço, não. É. Doraemon 4. Inclusive, ele é um daqueles desenhozinhos bobo que tem muitos e muitos episódios no Japão lá. Tipo, aqueles... quase como os Simpsons, né? Só que o Simpsons tem uma história bem, né, elaborada. Ele é aquela coisa mais cômicazinha, comum. Não sei se ele tem 900 episódios ou é 1000. Nossa. É bem simplesinho mesmo, né? O outro jogo, assim, que eu desconhecido, assim, não sei se vocês jogaram, é um jogo chamado Nosferatu. Eu lembro de ter ouvido falar, tal, mas não joguei, não. Nesse jogo, ele é parecido com aquele Black Thor. Como é o Black Thor? Esqueci o nome do jogo. Black Thor. É um humano... Que tu anda bem devagar, vai socando os carinhas, ele tem uma movimentação um pouco parecido com o Prince of Persia também, né? É isso. Esse Nosferatu é um humano comum lá, vai, né, resgatar a namorada dele lá, do Drácula, enfrentando zumbis, e de certa forma, para passar de fases, tem como se fosse quebra-cabeças. Tem uma hora assim, que tem um lugar para tu pular, se tu só pular, ele tipo, como é que eu vou dizer? Ele não pula e vai ficar parado, ele vai continuar andando um pouquinho e vai cair, sabe? E tá aí falando do Blackthorn, né? Aí eu fui uma vez, aloprei lá, fiquei apertando. Na verdade, tu tem que pular, ele corre, pula assim, dá um salto, e tu apertando o botão rapidamente de novo, e ele dá outro salto pro outro local. Tem muita coisinha assim, tem uma hora que tu tem que correr e tipo dar um dash para passar por baixo, e fora a dificuldade mesmo dos monstros. Qual é o nome desse jogo que você falou? É o Blackthorn? Nosferatu. Ele é feito pela Seta. Feito pela Seta. Então, SETA. Então, esse Nosferatu, ele... Uma vez eu comentei, eu acho que eu não lembro agora qual foi o episódio, ele e o Blackthorn, né? E aquele jogo Flashback, até o Prince of Persia, eles meio que fazem parte de um mesmo subgênero, né? Que nunca existiu de verdade, mas o pessoal começou a brincar de categorizar eles no mesmo subgênero, que é o Cinematic Platformer, né? É tipo assim, esses jogos de plataforma, só que o movimento é um pouco mais realista, o personagem é mais pesado, sabe? Você tem que, igual você falou, não é só correr, pular e bater, né? Você tem que correr, parar, dar um passinho, desce, se pendura. É bem esse estilo do Prince of Persia. E o pessoal criou esse gênero, né? Cinematic. Não é que criou, né? É tipo uma coisa informal. Né? Associou, igual Metroidvania, né? Quando a gente fala Metroidvania. É a mesma coisa. Existem esses Cinematic Platformers. E tanto o Blackthorn quanto o Nosferatu são dois jogos desse gênero. E são jogos que eu praticamente... Eu nunca joguei o Nosferatu. O Blackthorn deve ter jogado uns 5 minutos, cara. Mas são bons jogos. Todo mundo fala bem deles. É muito bacana. Inclusive, eu ia falar de um aqui. Cara, tem um jogo do Super Nintendo, do Tiny Toon. Tipo assim, todo mundo jogou do Tiny Toon de plataforma, né? Mas tem um que é o de esportes, cara, de tipo de Olimpíadas. É o Tiny Toon Adventures Walk Sports Challenge. Cara, é muito legal esse jogo, cara. Muito legal. É aqueles de você esmagar botão, né? Pra fazer a corridinha, pra lançar disco. Tem uma fase que você controla o personagem voando, assim, planando, né? Aí você escolhe entre 4 personagens lá do Tiny Toons. Então, seria tipo um Mario Party do Super Nintendo, no caso, do Nintendo. Cara, seria, bem lembrado, seria tipo um Mario Party. E você joga com 2 ou 3 jogadores, 4. Eu acho que até dá pra jogar com 4 jogadores se tiver o adaptador lá. E daí se você jogar de o resto é controlado pelo computador. E é um jogo assim, que envolve precisão, envolve... Cada prova tem um estilo diferente de corrida, né? Aliás, de habilidade, assim. Então tem o lançamento de peso, levantamento de peso, lançamento de disco, né, na verdade. Tem esse de planar, tem tipo uma corrida que você tem que apertar o botão rapidinho para correr, apertar o botão para frear, e quanto mais próximo tipo do precipício você parar, mais ponto você faz, sabe? Tem todas essas loucurinhas dos desenhos. Mas é muito legal, cara. É um jogo bacana, eu joguei muito ele. Eu recomendo vocês darem uma olhada nele. Eu tô tentando ver. Depois a gente passa a lista de todos esses aí. Vocês vão até mandando ali no grupo o que vocês falaram. Depois eu monto uma listinha. Tem um jogo que eu curti muito jogar, só fui conhecer no emulador. Ele não é desconhecido. Todo mundo fala dele aí no YouTube e tal, mas assim,
eu nunca vi o cartucho dele, cara. Então eu vou jogar aqui na lista como pouco conhecido, que é o ActRaiser. Acho que provavelmente todo mundo conhece. É aquele jogo que você controla, tipo um... Conhece esse, Samuel? O jogo do eu Anjo, andei jogando ele baixei a ROM, tá? Andei. Pô, cara, só conheci no emulador. E é um dos meus jogos, assim, que eu mais joguei do Super Nintendo no emulador foi ele. Zerei algumas vezes. E ele é divertidinho, né? Na época só de revista. Mas pra jogar só no emulador, eu fui conhecer. Não tinha uma locadora que tinha ele. É um jogo... É isso que é estranho, né, Carmelo? Tipo assim, é um jogo famoso, assim, que todo youtuber fala que jogou na infância, que gosta, mas eu nunca vi a fita. Não sei se é porque aqui no Brasil a remessa, não veio a remessa de ActRaiser. E eu joguei o 2. Também nunca vi no Brasil. O Phalanx, aquele de navinha? Caso, o 2. O ActRaiser 2 a gente jogava aqui na fita. Então, eu também. Eu tive acesso a essa fita na locadora. Só que ele não é tão bom quanto o primeiro. Ele tem um gráfico até melhor, mas ele é mais difícil, né? E uma coisa legal desse primeiro é que você tinha 2 modos do jogo, né? O primeiro que você, tipo, construía uma cidadezinha, tipo o SimCity. Você vai avançando na construção da cidadezinha. Bem simplesinha a mecânica, né? Você tem que até matar uns demôniozinhos lá, os habitantes da cidade. Tem que ir lá e aprisionar uns demôniozinhos no mapa e tal. Você tem que ir abrindo a estradinha. E aquilo lá leva à próxima fase, assim. Então ele linka esse modo de você construir a cidadezinha e avançando com as estradinhas e tal, com as missões do jogo. Então ele é meio que um mundo, não vou dizer mundo aberto, mas é um mapa único que você vai destravando aos poucos as cidadezinhas e conforme você cumpre uma quest em uma, abre a próxima e às vezes você pega um item mágico de uma, volta na anterior, resolve uma coisinha. Cara, o conceito super legal para um jogo que saiu até bem no início, assim, do Super Nintendo. Saiu acho que um ano depois, assim, provavelmente em 91 ou 92 no máximo. Um super jogão que eu recomendo, o ActRaiser. Que. Eu não joguei, não. Pouca gente jogou, então. Joga, cara, joga um caso aqui do 2, só pra não me esquecer, foi muito engraçado aqui no bairro. A gente tava jogando lá, tentando matar um determinado chefe, aquela mesma história. Não consegui matar, me dá o controle, eu vou tentar agora. E a gente tava lá no tentando matar o chefe, até que a gente matou e tinha um molequezinho lá no fliperama, que era filho do dono. Tipo assim, o menino tinha uns 11 anos e a gente lá mais velho, com nossos 15 lá, tentando, né? Morrendo que só. Aí o meninozinho, são 2. E o meninozinho olhou assim, eu olhei pro outro assim, e apareceu o outro lá, outro chefe do mesmo, e rapaz, eu fiquei assim, não sei se eu era impressionado de ter outro chefe ou do meninozinho saber que eram 2, tipo a habilidade dele, não tem? Aqueles piazinhos já decorou, né? De tanto ficar assistindo. É bem isso. Jogo também que meio desconhecido, mas é muito bom, é o Exterminador do Futuro 2, que você controla a mirazinha assim, tem uns humanos lá que vão te ajudando contra as máquinas, só que é bem dificinho também, que não é tão falado assim, esse jogo. É tipo desse de tiro que você controla a mira, né? Tipo um gallery shooter, assim, né? Baseado no arcade e tal. É bem interessante esse joguinho, cara. Eu ouvi falar. As naves, tudo, muito bom. Interessante. Ó, eu vou citar, então, de novo o Macross, que foi o primeiro jogo que eu tive lá do Super Nintendo. Recomendo bastante esse aqui. É um jogo de navinha, estilo esse Gradius, estilo visão lateral, né? Aquele R-Type, mesmo estilinho, só que, cara, ninguém fala dele. E é um jogão, é muito bem feito ele. Trilha sonora é boa, gráfico é bom, tem um monte de efeito assim de transparência, efeitos de camada, de paralaxe, de coisa. Tudo isso que a galera curte em jogo de navinha, cara. Muita coisa legal e é baseado no desenho, né, do Macross lá, o anime, que passou aqui no Brasil como Robotech. E é legal que você escolhe 3 personagens, né, entre 3, né, um deles, e além de você escolher um personagem desses 3, cada nave ainda tem 3 transformações, e cada transformação tem uma arma diferente. E cada arma recebe mais 2 upgrades. Então, se você parar pra pensar, são 9 armas diferentes que tem no jogo, né? 3 vezes 3. E ainda cada arma você sobe mais 2 níveis nela. Então são 3. Vamos dizer, tem 3 níveis, né? 2 upgrades em cada um. Então é super legal de jogar, cara. Você explorar, assim, as armas diferentes, naves diferentes, né? E você ir brincando. Então é um jogo bem variado, bem legal. Por ter 3 personagens diferentes, ele é divertido você ficar experimentando, né? Com cada um. E ele é bem interessante. Cada navezinha tem uma diferença. Por exemplo, você escolhe a primeira, que é o caça, ele é mais rápido de você se movimentar pela tela. E a segunda, que é tipo um bípede, lá um robozinho, uma navezinha bípede, é um pouco mais lento. E o robozinho,
que é a última forma, né, é o mais lento de todos, então tem essa diferença. Só que as armas são diferentes, pode ser que a arma do robozinho às vezes é a melhor que tem alguma vantagem e tal. Então é bem interessante o jogo, e ele tem um sistema, tipo assim, não é aquele negócio de você sofrer um hit e a nave já explodir e perder uma vida, ele tem uma barrinha de vida. Então é bem legal esse jogo, tem uns efeitos muito bons, usa Mode 7, usa rotação, usa paralaxe, tudo que tem ali na cartilha dos efeitos do Super Nintendo ele tem, é bem feitinho, recomendo bastante esse jogo. Macross é muito bom mesmo, eu me lembro de ter visto ele uma vez, só que não joguei, né, eu vi o pessoal jogando. Eu queria falar só mais um jogo desses conhecidos, pra gente que já é mais assim antigo, pode dizer, a gente não é tão desconhecido, que é o Lemmings, que ela é tipo umas formiguinhas que o cara tinha que fazer ele chegar até uma porta de saída, né? E o Lemmings tem tipo alguns bonecos que vai fazer uma escada, os outros vão cavar, tinha que fazer alguma coisa, era tipo como se fosse puzzle, né? É um jogo de puzzle. E, inclusive, quando eu peguei minha conta na PSN, eu criei, e na época do PS3, até hoje mesmo no PS4, a minha foto de perfil é uma foto do bonequinho lá do Lemmings. O pessoal até pergunta aí de que jogo é. Eu, é Lemmings, tá? Não ouvi falar. Ele é um jogo difícil, assim, não teve tanto som. Cara, eu sou um dos que não sou fã dele, desculpa. Eu me traumatizei com esse jogo, meu Deus do céu, é um jogo legal, eu joguei ele no PC a primeira vez. E ele tá louco, eu não conseguia, morria todos os meus Lemmings, eu me embananava na hora, imaginava que tava dando certo, dela poucos bichinhos iam pro lugar errado que eu queria que eles fossem. Tá? É um jogo, assim, eu respeito, não tem, se tu me perguntar onde é que jogo você não gosta, cara, eu não gosto de jogo com microtransação e jogo com bug que não é consertado. Tirando isso, eu respeito e admiro tudo quanto é jogo. Eu também. Eu não zerei, né? Mas, assim, é um jogo desconhecido que eu gostei, que eu gostava, porque é engraçado que nesse podcast eu tô comentando muito sobre o multiplayer local, né? E ele era justamente isso. Apesar de ser um jogo single play, né? Que é só uma pessoa que joga, mas sempre a gente jogava com outros, né? Ou seja, analisando o Lemmings, você jogar sozinho ali, para pensar, para ver o jogo, é chato, vou desistir. Mas quando éramos 2 amigos ou 3, nós ficávamos olhando para a tela e, será que vai fazer isso? E um dos amigos acaba descobrindo. Aí isso ficava bem mais legal, sabe? De continuar, tanto para continuar jogando, quanto para, né, ver se vai conseguir, quem é que vai achar a solução para conseguir passar do próximo capítulo, né? Não, é uma coisa que eu digo, assim, que nem eu falei, eu não curti o Lemmings, né, mas isso não faz dele um jogo ruim, né, que nem, eu adoro, falando agora, saindo um pouco do Super Nintendo para PC, eu adoro jogos estilo point and click. Esses tempos fui mostrar para um colega meu que nunca tinha ouvido falar na vida, ele achou chato, ele achou monótono os jogos. Então, assim, cada um. Acho que não quer dizer que eu não gosto que o jogo seja ruim. Eu acho o Lemmings, até porque ele existe até hoje, assim, tu vê, acho que quase todas as plataformas têm uma versão do Lemmings, principalmente essas mais antigas. Tinha pro Master, pro Game Gear, se não me engano, tem. Então, ele foi um jogo muito famoso pra época. Um jogo que eu lembrei agora de cabeça, assim, é o George Foreman KO Boxing. Para quem é mais novo, né, que estiver ouvindo esse áudio, o George Foreman foi um grande boxeador dos anos 90, junto com Mike Tyson e Evander Holyfield. Ele também, eu acho que ele deve ter entrado um pouco antes no boxe, né, uns 5, 10 anos antes, não sei, mas ele é muito famoso, não é só por causa do grill, não, ele lutava muito. E o jogo dele para Super Nintendo, nossa, os gráficos, assim, se for considerar a capacidade do SNES, né, os 16 bits, é muito real demais, nossa. Até a moça segurando a plaqueta, dando a volta no ringue também, bem realista. Quem tiver a oportunidade de jogar esse jogo, acredito que vai curtir bastante, se gostar do gênero de boxe. Se o Fernando me permitir agora, tu falou do jogo do George Foreman. O George Foreman, ele é bem antigo, a pessoa. Ele lutou contra o Muhammad Ali lá atrás, começo dos anos 70. Tem até um documentário muito, muito bom. Quem gosta de boxe, assistir esse documentário, Quando Éramos Reis, que é a história da luta entre o Muhammad Ali e o George Foreman pela disputa do título mundial do boxe. E essa luta foi lá no Zaire.
é muito foda, e ganhou o Oscar de melhor documentário esse filme. E eu lembrei agora do jogo do Bruce Lee pro Super Nintendo, que ele sai dando porrada em alguns caras, mas não é meio que um estilo briga de rua, e tem um chefe lá no final, que a mocinha foi raptada, e pra variar ele vai lá salvar a mocinha. Que tem algumas cenas tipo de filme assim, umas cenas pausadas assim, que tem as legendas. Não sei se alguém já jogou Bruce Lee, A Dragon's History. Eu não só joguei, como eu tive essa fita por um tempo, e é muito bom. Eu recomendo muito esse jogo. E ele tem um esquema que o chefe final, você não tem como vencer, né? Você sempre morre pra ele. Louco. Mas é bem legal o jogo. E ele tem multiplayer também, e o multiplayer você pode jogar, se eu não me engano, cara, duas pessoas contra o computador. Tipo, permite 3 lutadores, agora eu não lembro. Mas é um jogo muito bacana, de lutinha, né? Que tem a historinha, tá? Que é mais ou menos baseado naquele filme, né? Do Dragon, Bruce Lee Story, né? Que é feito com o filho do Bruce Lee, né? Interpretando o próprio Bruce Lee, se eu não me engano. É isso mesmo. Bem bacaninha. Alguém tem... Ó, tem um jogo aqui que eu vou falar, que na época, eu li numa revista de games na época, e eu fiquei maluco pra ter esse jogo, eu nunca consegui ter na infância. E daí eu só fui conhecer com os emuladores. E eu pirei, assim, achei bem legal, que é o Stunt Race FX. Ele usa o mesmo chip. É muito bom. Bacana, né? Ele usa o mesmo chip do Star Fox, então ele usa aquele gráfico 3D. Então, assim, se fosse comparar, ele lembra muito o Virtua Racing, né? Um jogo de corrida com gráfico poligonal. Mas ele é muito inferior, assim, tecnicamente. Ele tem menos frame rate, a janelinha, ela é bem menorzinha, assim, então tem bastante painel, né? Essa lembra que tem uma moldura gigante, assim, a tela é colidinha, né? Aparecendo os quadradinhos pequenininhos, vai subindo tipo uma cortina, assim, que você vai abrindo e tal, as pistas novas. E tem isso, tem os modos lá com pistas novas, e daí, só que o bacana do jogo é que os carrinhos, eles têm os olhinhos, né? É tipo um personagenzinho. Então tem o jipinho, o carrinho... Tem o Bigfoot, né? Que é grande. O Bigfoot que é o primeiro, o Coupé, que é um carrinho intermediário. Um tipo um Fórmula 1. Um Fórmula 1zinho, e tem uma moto que é um carrinho secreto, uma coisa assim. E tem um bônus que é um caminhão. O do caminhão ali, é bem difícil você fazer sem bater, no caso. Que é tipo uma fase bônus, né? O duro desse jogo é porque, assim, uma vez eu tava lendo numa revista, né, que cada pista, assim, tem um carro que você vai conseguir melhor. E você escolhe um veículo, você tem que ir com ele. A liga inteira, que tem o novato e o expert. Então, você não tem como, vamos supor, você pegar o pé grande para a primeira pista e pegar o carrinho de Fórmula 1 para a segunda, que é aquela pista que você sobe tipo uma ponte assim tal, e depois, se você acelerar demais, você cai lá num rio. Tem uns half pipes, assim, que você acelera muito, ele cai, tem uns esquemas assim. Mas era um jogo que eu olhava na revista, assim, ficava impressionado com a qualidade gráfica, sabe? Assim, porque era bem diferente, né, por ser poligonal. Então, assim, é um jogo que eu sempre quis ter pro Super Nintendo, infelizmente na época eu não tive. Acabei tendo, porque depois eu comprei o cartucho, mesmo depois de ter jogado no emulador, na fase que eu tava tentando colecionar. E, tipo assim, comprei dos Estados Unidos e paguei uma mixaria, cara. E na época que o dólar tava, tipo assim, R$2, acho que eu paguei R$20, cara, no jogo, assim, com frete incluso. Beleza. Tipo assim, ó, R$5 no jogo. Sem caixa, sem manual. Luzi, Mas eu comprei, tipo assim, $5 o jogo, $5 o frete, $10. Aí o dólar era R$2, sei lá, na época eu paguei 20, cara, no jogo. Nunca mais, né, a gente vai comprar isso. Mas eu acabei vendendo, me desfazendo, mas isso vai ser outro podcast, quando a gente falar de coleção e tal. Mas muito bacana esse joguinho. Outro que eu queria falar aqui é do jogo... na verdade são dois, que é do Yu Yu Hakusho, né? Eu tinha comentado até, eu acho que foi no outro episódio, que existem 4 jogos do Yu Yu Hakusho pro Super Nintendo. 2 são no estilo lutinha mesmo, Street Fighter, assim, que você controla o personagem, bate, né, normal. E 2, que são esses que eu vou falar, eu não sei nem como explicar o que eles são, cara. Eles são jogos de luta, mas eles não são em tempo real. Você vê tipo uma janelinha com a animação dos 2 personagens. E você dá um input tipo de um comando que enche uma barrinha e você aperta um dos 4 botões ali do Super Nintendo que você dá um golpe diferente. Então você acumula a barrinha para uma das direções, para cima, para baixo, agora não lembro se é isso mesmo, para cima, para baixo e tal, e cada um dos botões você faz um movimento diferente. Então tem uma defesa, tem um ataque. Então assim, um botão, por exemplo, é só ataques físicos. Então você vai segurar para a direita e dar o ataque físico, que seria o B, você vai dar um soco para trás e o B, ele, sei lá, vai disparar uma defesa. Para baixo ele vai fazer uma esquiva e para cima ele vai pular. Aí com o outro botão para frente ele vai dar o
um ataque especial, pra trás vai dar outra coisa. Então você vai tipo, imputando o comando e a barrinha, quanto mais cheia, tipo assim, maior é a potência do golpe, vai tirar mais dano. Só que em compensação, demora pra encher a barrinha. Então se o outro mandar rapidinho o comando antes, vai sair primeiro o comando, mas vai ter menos probabilidade de acerto. Então é meio que um jogo de estratégia, sabe? Mais ou menos acontecendo ali em tempo real entre os dois personagens. É difícil de explicar como esse jogo funciona, mas depois que eu aprendi, e na época eu tinha muita paciência pra aprender, né? Eu viciei, cara, e joguei muito esses dois. O primeiro tem o modo história, vai até o Torneio das Trevas lá, que você enfrenta o Toguro no final, com as animaçõezinhas entre as lutas e tal, os personagens clássicos ali, bem legal. E o segundo é mais aberto, assim, sem ter um modo história, mas com mais personagens e um pouco mais refinado. Então é Yu Yu Hakusho, o nome do primeiro, se não me engano, é só Yu Yu Hakusho, e o segundo, que é esse aí que é mais aberto, ele tem um subtítulo aqui em japonês, é Tokubetsu Ren. E eu recomendo bastante dar uma olhada neles, até porque o Yu Yu Hakusho, todo mundo, né, que assistia anime na época gostava de assistir, era um desenho bem legal. E fica a recomendação aí, os dois da série, muito bacana. Pô, tu comentou do jogo que é esse Yu Yu Hakusho, que é meio estratégia, eu lembrei de um aqui que eu joguei, mas joguei eu tinha uma locadora que era de uma cidade vizinha aqui. Na época meu pai estava trabalhando nessa cidade e, tipo, quando era sexta-feira, ele levava a gente lá, daí a gente escolhia um joguinho na sexta e naquela locadora que tinha umas coisas diferentes daqui. E era o Gundam F91, que é de estratégia, mas ele só saiu no Japão. Só que a primeira vez que eu vi, robô gigante, assim, legal, que eu gostava de jogo, tipo Macross, que tu citou, tudo, eu gostava de jogo assim. Fui jogar esse Gundam, ele era de estratégia, então assim, eu não entendia porcaria nenhuma, porque tá tudo em japonês o jogo. Só que a parte japonesa é mais a história dele, porque na hora que entrar comando, essas coisas, ele tem muita coisa em inglês, tu consegue até se virar. Saiu até um patch de tradução que daí dá para jogar ele tranquilo. Mas assim, esse joguinho é muito gostoso, porque tu tem por exemplo, tu tem o campo de visão normal, onde aparece a tua unidade e as unidades inimigas. Daí tu vai movendo as tuas unidades até chegar numa unidade inimiga, e aquela unidade pode ser às vezes um robô só, pode ser 2, 3, aí tu entra numa tela que é um pouco mais de ação, onde tu tem que colocar, tu tá voando com o teu mecha, tu tem que colocar o inimigo na tua mira para daí tu apertar o botão para escolher qual é o ataque que você vai fazer. E daí o ataque vai depender da distância que você tá, você pode atacar com espada, com tiro, com laser, com míssil, tudo vai dependendo da distância, da taxa de acerto. É um joguinho que, assim, também, eu acho que nunca vi ninguém falar dele, e como agora tem um patch de tradução, é mais fácil para o pessoal apreciar ele bem. Cara, eu até tava tentando localizar, mas tem 1 milhão de jogos do Gundam no Super Nintendo. O nome dele é o que? Será? Deixa eu ver aqui. Gundam, eu lembro por Gundam F91, mas eu vou procurar aqui e passo ali no grupo. F90. Eu tô tentando achar aqui. Achei! Porque é aqui Docent Gundam F91, achei. Legal. Aqui na minha coleção, eu vou dar uma olhada um dia. Não tem a tradução desse. Depois eu vou ver se eu acho. Pô, legal. Boa recomendação aí. Alguém tem mais alguma que lembra? Senão eu vou mandar uma aqui, a minha última. Então eu vou falar aqui, um jogo que eu vou recomendar, não é tão bom, mas vale pela curiosidade, é mais um jogo de luta desses clones do Street Fighter, né, que eu sempre falo. É um jogo feito inclusive pela... Como é que é? Eu achava que era da Namco, não, mas agora eu vi que é outra empresa, é a Toshiba M, nem sei se é só a publisher ou é uma desenvolvedora. É um jogo chamado Battle Master, é um jogo que só saiu no Japão, e é bem clonezinho do Street Fighter. Assim, tem um personagem padrão que parece o Ryu, aí tem a menininha, tem o personagem que é tipo uma espécie de um Bruce Lee, tem um robô, que daí o braço estica, sabe? Porque ele é um braço robótico, então lembra o Dalsin. Então são vários personagens que lembram assim, o cast do Street Fighter, uma coisa meio tecnológica misturada com os poderes e tal. É um jogo bem simpático até, assim, não é grandes coisas, mas pra época do Super Nintendo era bacaninho, joguei bastante ele na época. E vale a pena conhecer até por causa do Street Fighter, né? Vale a pena conhecer esses joguinhos clones, né? Que é e esse aí, Battle Master. Eu acho que ele só saiu pro Super Nintendo, não sei nem se saiu para arcade nem nada. E eu vou citar um outro rapidinho que eu lembrei também, que é uma franquia. É um jogo de luta só de menininhas. Eu acho que agora eu tô pensando se eu falei. Acho que eu falei em outro podcast também, que é o Super Variable Gel. Ou às vezes é só conhecido como Super VG.
É um jogo de luta que é tipo só de menininha que eu acho que são sempre, como é em japonês, eu não sei a historinha, mas eu acho que elas são garçonetes, assim, de diferentes restaurantes japoneses, assim, é uma coisa bem... A história é super simplesinha, fofinha e tal, e é totalmente Street Fighter, assim, os personagens têm Hadouken, Shoryuken, tem golpes giratórios, tudo bem parecido, mas é muito bem feito, bem desenhadinho, a música é boa, esse realmente é legal, esse eu até recomendo mais que o Battle Master, e é uma franquiazinha, teve esse pro Super Nintendo, né, Super Variable Gel, e saiu, acho que 2 pro PlayStation, saiu 1 pro Saturno, teve assim para outros videogamezinhos na época aí. E todos eles são legaisinhos. Eu recomendo dar uma olhada para quem curte jogos de luta, que é mais um daqueles joguinhos obscuros, mas que se você pegar para jogar você vai se divertir. Então fica aí minha recomendação para dar uma olhada. Então, e aí, alguém... Eu pesquisei no Google rapidinho e tal, eu vi umas imagens ali, parece que não me é estranho esse jogo, não. Até tirei uns prints, compartilhei aqui no grupo. Você tá falando do Super Variable Gel? Do Battle Master. Ah, do Battle Master. Ali, você mandou o print. É um jogo de luta bem característico, assim, daqueles clones obscuros do Street Fighter, né? Ele parece um pouquinho com Fighter's History também, alguns personagens assim tal, parece que lembra um pouco, mas enfim, o pessoal acabava clonando, né? Sempre tem que ter um cara meio que estilo Ken, um Ryu, um cara mais fortão, e uma mocinha ou duas, enfim, então não tem como fugir muito dos biotipos, né, no caso, para jogo de luta. Mas, enfim, agora algum outro jogo assim que eu conheço agora, no momento, não me vem nenhum assim na mente, assim, na cabeça. Acho que eu já falei tanto que... eu fiz uma lista aqui grandinha, deixa eu ver se faltou algum aqui, ó, dos que eu falei. Ó, tem um aqui que eu não falei, ele é mais ou menos conhecido, que é aquele do Raiden Densetsu, mas saiu nos Estados Unidos esse jogo também, o Raiden Trad, que é um jogo de tiro scroll vertical. Ele não é desconhecido, assim, ele é até meio famosinho, saiu pra arcade, saiu pro PlayStation, saiu pra um monte de jogo de consoles, saiu pro Mega Drive, se eu não me engano, mas é um jogo bacana, eu gosto, eu joguei bastante, ele é um dos meus jogos de navinha, assim, preferidos. Ele e o Macross foram os dois que eu mais joguei no Super Nintendo. O Raiden Trad, que é um de scroll vertical, eu acho ele mais legal, por exemplo, do que o Sonic Wings. Eu acho ele mais legalzinho. E o Macross é o meu preferido do scroll horizontal, sabe? Eu acho mais legal do que o Gradius, por exemplo. Eu acho o Gradius muito difícil. É um jogo que você tem que decorar muito. O Macross, ele é divertidinho. Você pega e zera, assim, meio fácil ele. E agora, até falando aqui, agora eu vi outro que eu listei. O último que eu vou falar é o Sparkster. Não sei se vocês lembram. Nossa, é um jogo da Konami. Eu joguei esse daí, muito bom. Lembra? Ele é um jogo alternativo. É mais um daqueles que o Carmelo vai gostar de listar, né, Carmelo? Que a versão do Mega é diferente da do Super Nintendo, né? O do Mega é o Rocket... Como é que é? Knight. Rocket né? Knight Adventures, e tem o Sparkster também pro Mega. Exatamente, porque o que acontece? O Rocket Knight Adventures é o primeiro da série, ele saiu só pro Mega Drive. E depois eles lançaram o Sparkster no mesmo ano, pro Mega e pro Super Nintendo, que é a sequência. Só que a sequência são 2 jogos diferentes, o do Mega é uma coisa, o Super Nintendo é outra. Mas o Rocket Knight é original, o primeiro, né, só saiu no Mega Drive. Os 3 são muito bons. São. E esse do Super Nintendo foi o único que eu joguei. Eu realmente, na época, não tive muito acesso ao Mega Drive. Mas, cara, eu lembro, assim, a trilha sonora é excelente. O jogo é rápido, né? O personagem, eu não sei explicar o que ele é. Tipo um ratinho, não sei. Ele é um gambá. Gambá, eu tava pensando num marsupial, não consegui lembrar o nome aqui. Um gambazinho, né? E ele usa uma roupinha tipo de um cavaleiro, assim, medieval, né? Armadurinha, mas uma espada, só que ele tem um foguete nas costas. E você faz um charge no foguete, e ele dá tipo um boost no cenário. Você avança algumas áreas do cenário, assim, ricocheteando as paredes e tal. E é muito, muito parecido, assim, o estilo, até o personagem em si, por causa da armadura azul, ele lembra muito o Sonic, né? Ele é rápido em alguns momentos e o cenário tem um layout parecido. Tem até um layout, uma fase que é, se não me engano, uma fase musical, assim, que tem instrumentos musicais, você vai batendo, quicando, fazendo barulho, eu acho que tem alguma coisa assim. Então lembra muito o Sonic. É bem, bem bacana, os chefes grandes. Se você gostou do Sparkster, pega o Rocket Knight Adventure, o primeiro pra jogar. Depois joga o Sparkster do Mega. Agora eu jogo o Rocket Knight. Esse jogo, cara, quando eu conheci ele a primeira vez no Mega, foi apaixonante, assim, porque aquele jogo que tu vai do começo ao fim com sorrisos de orelha a orelha, que ele é muito bom. Ele é muito variado, você não fica aquela coisa
plataforma scroll lateral o jogo inteiro. Daqui a pouco tu tá no scroll lateral, daqui a pouco você tá voando como se fosse um shmup, daqui a pouco tu tá numa luta contra um robô gigante, daí você vai para um outro robô gigante. Ele vai alterando os estilos assim de jogo. É muito bom. Vale muito a pena conhecer. Sim. Então, eu tava lembrando aqui de um outro chamado Uniracers, que é corrida de monociclo. Não sei se alguém já chegou a jogar via emulador ou na época mesmo. Eu acho que eu joguei muito pouco, mas agora que você falou, é um jogo que ele é muito... Ele tem alguma coisa sobre ele, eu não sei se teve poucas unidades e tal, ou foi impedido de ser vendido, teve algum esquema assim que ele se tornou um jogo raro, né? A versão em cartucho dele. Mas ele é bem rapidinho, né? Um jogo de corrida de... tipo uns uniciclos mesmo, né? Como o nome diz. Então, e teve um que eu via na minha caixa do Super Nintendo original na época, chamado Team Star, que era um tipo de faroeste, assim, só que meio desenho animado. Um robô, tal, enfim, meio estilo faroeste. Depois eu procuro uma gameplay e mando aqui no grupo pra vocês darem uma olhada. Uhum. Eu acho que eu já vi alguma coisa a respeito também, Eu acho que eu sei o que é, um robozinho, que é tipo um, e tem um xerife, né? Que atira nas garrafas. Pô, cara, legal. Bem lembrado esse daí. E é obscuro, né, cara? Você não ouve a galera falar, né? Não ouve, ixi, é muito difícil alguém falar desse jogo. Pô, legal. Ó, bastante recomendações aí, viu? Pô, fiquei com vontade de jogar mesmo Sparkster de novo, cara. Eu vou jogar o Rocket Knight uma hora aí. Gente, eu acho que é isso aí. Vocês querem mais algum que vocês estão lembrados daí? Senão eu encerro. Vocês querem comentar? Tranquilo? Então, beleza. Pessoal, então é isso aí. Quero agradecer a participação da galera. Esse foi o primeiro episódio nosso, então, para falar sobre um console, né? E a gente vai tentar manter esse padrãozinho, tentar falar mais dos jogos assim obscuros que a gente jogou, gostou, para evitar falar dos jogos de sempre, né? Então, o primeiro aí foi do Super Nintendo, que era o videogame que eu acho que a galera mais curtiu aqui do nosso grupo, né? Cada um tem suas preferências e tal, mas o Super Nintendo parece que foi uma unanimidade, né? Todo mundo teve, então tinha que ser o primeiro. A gente ainda quer fazer uma do PS1, e a presença obrigatória é do Leonardo Almeida, né? Que tá no nosso grupo, e um do Atari, que o obrigatório é o Carmelo, né? Tem que estar junto também. E claro, os outros, quem quiser participar, tá convidado também. Mas é isso aí, galera. Então valeu, obrigado pela participação de todo mundo aí, e até a próxima.